A primeira leitura está em Bamidbar, Números, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 14. Bamidbar, Números, capítulo 21, a partir do versículo 14. Vamos ler até o versículo 18. Esse é o motivo de se dizer no livro das guerras de Adonai: Vahev en Sufá, os vades de Arnon, e o declive dos vades que chegam a alcançar a região de Ar, que fica próximo ao território de Moav. Dali, eles seguiram até Beer, poço, que é o poço a respeito do qual Adonai disse a Moshe: Reúna o povo, e eu darei água a ele. Então Israel cantou esta canção: Mini água, ó poço. Cantem ao poço, cavado por príncipes, cavado pelos líderes do povo com o cetro, com suas varas. Do deserto eles foram a Mataná. Até aqui. Próxima leitura, Terrilim, Salmos 144. Salmos 144. Vamos ler do 1 ao 15, página 951 da Bíblia do Externo. Bendito seja Adonai, minha rocha, que treina minhas mãos para a guerra e meus dedos para a batalha. Ele me mostra a graça, ele é minha fortaleza, meu lugar seguro, em quem encontro abrigo, meu escudo, em quem me refugio. Quem subjuga meu povo a mim? Adonai, o que são os meros mortais, para que tu repares neles, e os humanos, para que penses neles? O homem é como um sopro de vento, seus dias são como a sombra passageira. Adonai abaixa os céus e desce, toca as montanhas, faz-as expelir fumaça, dispara relâmpagos e espalha meus inimigos. Envia tuas flechas e derrota-os. Estende tuas mãos das alturas, liberta-me, salva-me das águas profundas e do poder dos estrangeiros. Daqueles cuja boca fala palavras vaidosas e cuja mão direita jura falsamente. Hashem, cantarei uma nova canção para ti. Cantarei louvores com uma harpa de 10 cordas. Tu dás aos reis a vitória. Salvas teu servo David da espada cruel. Livra-me, salva-me do poder dos estrangeiros, cuja boca fala palavras vaidosas e cuja mão direita jura falsamente. Nossos filhos em sua juventude serão como rebentos amadurecidos, e nossas filhas serão como colunas esculpidas para ornar na esquina do palácio. Nossos celeiros estarão cheios das mais variadas colheitas. As ovelhas em nossos campos serão milhares, dezenas de milhares. Nossos bois serão bem alimentados. Os muros de nossa cidade não terão brechas. Nosso povo não será levado em cativeiro, e não haverá lágrimas de protesto nas ruas de nossas cidades. Feliz é o povo que vive em tais condições. Feliz é o povo cujo Elohim é Adonai. Até aqui. Próxima leitura. Brit Hadashah, Marcos. Marcos capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Página 1262. Naquele dia, ao anoitecer, Yeshua lhes disse: Vamos para o outro lado. Então, deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, havia outros barcos com ele. Ocorreu um forte vendaval, e ondas se arremessavam contra o barco, a ponto de quase se submergir. Yeshua estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os Talmidim o acordaram e disseram: Rabi, não se importa que sejamos mortos? Ele se levantou
Repreendeu o vento e disse às ondas: aquietem-se, acalmem-se. O vento se aquietou e houve uma calmaria total. Ele lhes disse: por que vocês estão com medo? Nem mesmo agora têm confiança? Entretanto, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem pode ser este que até o vento e as ondas lhe obedecem? Até aqui. Shabbat Shalom, Hag Sameach. O tema da mensagem desse dia, duplamente especial, de Shabbat, Shemini Atzeret, 8º dia de Assembleia, é o poder sobrenatural proveniente de Hashem. O poder sobrenatural proveniente de Hashem. Senhor nosso Pai, te damos graça porque o Senhor tem nos ensinado como um pai ensina ao seu filho. Nos ajude a entender, a compreender e a fazer techuvá, Pai, em todas as áreas que nós temos para fazer. Principalmente, Pai, no nosso falar, no nosso pensar. Nos ajude a confiar no Senhor, a despeito das lutas que nós possamos enfrentar ainda nessa terra. E que sejamos vitoriosos, porque é isto que o Senhor tem para cada um de nós, cujo propósito final é glorificar o teu santo nome. Que todas as pessoas ao nosso redor possam conhecer que existe um Deus na terra de Israel, sobre o povo de Israel. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. O poder sobrenatural proveniente de Hashem. As Escrituras Sagradas nos ensinam, Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Elohim. Contudo, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para podermos guardar todas as palavras desta Torá. Existem coisas ocultas que pertencem a Hashem. E com relação a essas coisas, não cabe a nós, não devemos nos ocupar. Entretanto, se buscarmos a Hashem com integridade no nosso coração, o que Ele deseja que saibamos nos será revelado. E Hashem nos encoraja a buscá-lo para sabermos o que Ele deseja nos revelar. Entretanto, precisamos confiar em Hashem. Pouco ou nada nos ajudará a receber uma revelação de Hashem se nós não confiarmos. No Gan Eden, os nossos pais receberam instrução de Hashem, porém não confiaram e pagaram um alto preço com consequências até os dias de hoje. Existem instruções de Hashem que não foram devidamente transferidas pelas gerações entre o povo de Israel. E outras foram deliberadamente removidas, ainda que sem a permissão de Hashem. E o entendimento de muitas situações, por esse motivo, se perderam. Mas isso nunca foi o desejo de Hashem. Que as coisas seguissem dessa forma. Que perdêssemos o conhecimento ao longo do tempo. Uma dessas instruções, cujo entendimento se perdeu ao longo dos anos, está em Bamidbar, Números, capítulo 21, versículo 14 a 18. No trecho da Torá que lemos hoje. Nesse texto é citado sobre o livro das guerras de Hashem, onde o povo entoa um cântico para um poço.
Mine água, ó poço, cantem ao poço, e assim segue. Esse trecho das Escrituras está relacionado à água, assim como a festa de Sukkot e Shemini Atzeret também estão relacionados à água. A história se repete ao longo dos anos e uma grande seca está por retornar sobre toda a terra. E precisamos aprender, precisamos saber como obter água de forma sobrenatural proveniente de Hashem. E isto será muito importante para a nossa sobrevivência. O livro das guerras de Hashem não ensina sobre uma ação mística, mas ocupa um nível de importância para a vida de tal forma que foi registrada por Moshe na própria Torá. Essa ação é como se as pessoas profetizassem por meio de um cântico que as águas brotassem de um poço e trouxessem, dessa forma, a existência da água de forma sobrenatural. É muito provável que o livro das guerras de Hashem tenha sido oculto talvez por pessoas que não desejassem que esse conhecimento chegasse a nós. Mas Hashem deseja nos revelar o que nos ocultaram, principalmente se esse ensino for vital para a nossa sobrevivência. Meller Davi fez uma oração poderosa. Davi reconheceu e declarou que Hashem, através da rocha, Yeshua, o havia treinado para a batalha e que era ali, essa rocha, o seu lugar seguro, um escudo em quem Davi podia se refugiar. Davi pediu a Hashem que descesse do céu, que utilizasse os relâmpagos como setas para espalhar os seus adversários. Davi teve muitas experiências sobrenaturais provenientes de Hashem ao longo da sua vida, com intervenções que podiam ser observadas até pelos seus sentidos. E tudo que Davi apresenta a Hashem eram provenientes da sua total e restrita confiança no Senhor. Divrei Hayamim Aleph, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 13 a 17. Os filisteus, vieram outra vez e tomaram o vale. Davi consultou Deus novamente, mas Deus lhe disse: não os ataque, rodeie-os e aproxime-se deles defronte das árvores de bálsamo. Quando o seu coração ouvir o som da marcha no topo das árvores de bálsamo, mova-se e ataque, pois Deus irá adiante de você para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus havia ordenado que ele fizesse, e perseguiu e atacou ao exército dos filisteus desde Givon até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todos os países e
Adonai fez que todas as nações o temessem. Davi, mais uma vez, diante da adversidade, buscou, consultou a Hashem, e nós precisamos aprender a fazer isto diante do caos. Primeiro buscar a Hashem para receber o seu bom conselho. Davi recebeu instruções de Hashem para não atacar os filisteus, mas apenas odiá-los. E somente depois de ouvir um som de marcha, um exército, sobre as copas das árvores de bálsamo, é que Davi poderia atacá-los. Não temos como compreender esse evento na sua total plenitude. Mas é como se Davi tivesse que esperar o exército de Hashem se posicionar, chegar para socorrê-lo, para seguir à frente dele. Uma ação sobrenatural. Muitas vezes não vamos ter como saber os detalhes envolvidos por trás de uma instrução de Hashem. Porém, o nosso dever é confiar e obedecer. Davi confiou, Davi obedeceu as instruções de Hashem e pôde contemplar ali o sobrenatural proveniente do Senhor. Ouviu o som dos malahim de Hashem se movimentando acima das copas das árvores. Coisas espirituais ocorrendo com poder neste Olam. E mais, todas as nações ao redor de Davi tomaram conhecimento daquela vitória e temeram o Deus de Israel. Ninguém em seu perfeito juízo se atreveria a enfrentar um homem protegido pelo exército, com os malahim de Hashem. E a boa notícia é que estas intervenções estão disponíveis para a nossa vida. Mas nós precisamos saber como ativá-las. Primeiro, buscar o Senhor. Qualquer situação. Depois, confiar, obedecer as instruções de Hashem. E assim, nós teremos o conselho de Hashem na nossa vida, nos nossos dias. E certamente iremos contemplar o poder sobrenatural que Hashem deseja amorosamente nos entregar. Mais uma vez vemos assim como ocorreu com o cântico do poço, registrado por Moshe. Meler Davi, através de um cântico, um salmo, profetizou sobre seus filhos, sobre os seus celeiros, sobre a provisão do gado, profetizou sobre seus muros sem brechas, profetizou sobre o povo de Israel não ser levado cativo, profetizou para não haver protestos com violências na rua e concluiu que feliz é o povo que tem Hashem como seu Senhor. Aleluia. Meler Davi, em um cântico, em um salmo, faz uma oração e profetiza sobre a sua vida, sobre a sua herança, sobre o seu povo. Se desejamos receber o favor de Hashem da mesma forma que Meler Davi recebeu, devemos buscar pelo conselho de Hashem, confiar e obedecer nas instruções de Hashem, e devemos profetizar
sobre os resultados que desejamos obter da parte de Hashem. Se você fosse entoar um cântico hoje sobre a sua vida, como é que seria esse cântico? Quais seriam as palavras proféticas que você proferiria sobre a sua própria vida? Sobre a vida das pessoas que você ama ao seu redor? Ó céu, ó dia, ó azar. É isto? São essas palavras do seu cântico? Que a economia está ruim, que você está desempregado, desempregada, que não existe emprego aí fora, que os alimentos básicos não param de aumentar os preços, que a imoralidade está crescendo sobre a terra, que a crise na saúde está piorando, que as pandemias continuam matando, que as pessoas estão apostatando da sua confiança em Hashem e negando Yeshua, que os desastres naturais estão aumentando. Quais são as palavras que você tem proferido, profetizado sobre a sua vida? O que você tem profetizado? Quais têm sido as suas palavras? Nós falamos exatamente o que está no nosso coração, porque assim está escrito. Será que em vez de você cantar profeticamente, falar brota poço, para glorificar o nome de Hashem, você não está cantando, profetizando, dizendo seca poço, seca poço, seca. E assim, murmurando e lamentando sobre os desafios da vida. Será que você não está, você mesmo, com as suas palavras, profetizando maldição sobre a sua própria vida? Será que você, com o seu pensar, não está atrasando as suas próprias bênçãos? A boca fala o que está cheio o coração. Davi poderia ter ficado chorando. De novo, esses filisteus. Depois que ele recebeu o ataque ali, mas ele não fez isto. Davi poderia ter saído correndo atrás para atacar os filisteus. Agora vou matá-los. Com raiva. Mas ele não fez. Precisamos aprender a buscar o conselho de Hashem em qualquer situação, principalmente na situação de caos. No tempo de Yeshua, o povo de Israel estava dominado pelo Império Romano. Tinha que pagar pesados impostos e passavam ali por muitas humilhações em público. Preste atenção nessa revelação. Yeshua, exercendo o seu ministério, um dia, muito cansado, exausto, cansado, adormeceu na polpa do barco e acordou com as pessoas aterrorizadas, gritando palavras contrárias às palavras que eles deveriam proferir. Pessoas cobrando Yeshua, dizendo que ele não se importava com a morte deles. Palavras que têm se repetido até os dias de hoje. Cobrando Yeshua. Dizendo que ele não se importa com elas. Mas Yeshua não se deixou abalar por aquelas palavras duras. E olhando para o céu, repreendeu o vento e acalmou o mar.
como se um lobo tivesse esperando o pastor dormir para se aproximar e atacar o rebanho. Como se algo ruim estivesse se aproximando para atacar. E o vento e o mar, percebendo esta aproximação do mal, se assustaram, se abalaram e se agitaram. E Yeshua apacentou o vento no céu e o mar na terra. Chá. Aquietem-se, acalmem-se. O vento e o mar obedeceram e se aquietaram, porque Yeshua sempre foi obediente às instruções de Hashem. Em breve poderá ocorrer situações onde nós vamos precisar aprender a dar instruções para a natureza. Mas, para ela nos obedecer, nós precisamos primeiro ser obedientes às instruções de Hashem. Mesmo com a situação tendo ficado tranquila, os talmidim continuavam agitados, continuavam com medo, agora por outro motivo. Por causa do que eles haviam visto Yeshua fazer e perguntavam assustados, uns para os outros, quem é este? Quem é este? Que até o vento e as ondas do mar obedecem. E Yeshua aproveitou a oportunidade e ministrou sobre eles, sobre o medo e a confiança. Podemos passar por situações e termos medo, é verdade. Porém, nós não podemos perder a nossa confiança em Hashem. Precisamos desenvolver e exercitar na nossa vida a confiança que Davi aprendeu a ter em Hashem. Se Yeshua havia dito para os talmidim que eles chegariam do outro lado, é certo que eles chegariam com vida ao seu destino. As pessoas nessa terra têm sido treinadas desde a infância, ao longo dos anos, a pensar e a pronunciar palavras fatalistas, de forma contrária ao que nós deveríamos fazer. Falamos de uma forma contrária ao que Hashem deseja. Falamos de forma diferente do que nos ensina o livro da guerra de Adonai. Podemos até enfrentar algum desafio, mas precisamos ter por certo que aquela situação é transitória e será resolvida, e de uma forma rápida. Ainda que não saibamos como. Não importa. Isto é confiar que Hashem é poderoso. Nós não temos falado, nós não temos profetizado para o bem. Mas temos falado e profetizado para o mal. Yaakov, Tiago nos ensina como nós deveríamos falar. Yaakov, Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15. Agora ouçam vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, faremos negócio e teremos lucros lá durante um ano. Vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã, porque todos são como neblina, que aparece por um pouco e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Adonai quiser que aconteça, viveremos para fazer isto ou aquilo. Precisamos ter planejamentos, projetos do bem, e deveríamos dizer, se Hashem quiser que aconteça, viveremos e iremos para aquela cidade, e se Hashem estiver conosco, teremos sucesso, teremos lucros durante um ano.
As pessoas têm sido treinadas para falar somente do medo, do poder do império das trevas. Porém, a Ruach HaKodesh deseja mudar este padrão, deseja mudar esse paradigma nas nossas vidas. E isto hoje, nos ensinando a falar como os filhos de Hashem deveria dizer. Nos ensinando o que nos removeram, o que nos ocultaram, nos trazendo entendimento de que a destruição sobre a nossa vida tem partido de nós mesmos. Daquilo que pensamos, daquilo que falamos ou executamos. Estamos em uma guerra e o campo de batalha está dentro de nós, o mal está dentro de nós. Se Hashem removeu o mal da terra hoje, a nossa vida seria destruída e não é esse o plano dele. O mal está dentro do nosso coração, na nossa mente, no que ouvimos, no que falamos. Continuamente nossas palavras têm sido más, negativas, e demonstramos assim que não temos confiança no Todo-Poderoso, em Hashem. Precisamos lembrar continuamente que pertencemos a Hashem através de Yeshua, aquele que repreende o vento e acalma o mar. Se Hashem quiser e vivermos, se Ele for conosco, veremos e faremos proezas para glorificar o santo nome dEle. E todas as pessoas ao nosso redor saberão que existe um Deus sobre o povo de Israel. Tehillim, Salmos, capítulo 60, versículo 14, nas demais versões, versículo 12. Com a ajuda de Deus conquistaremos a vitória, pois Ele pisoteará nossos inimigos. Tehillim, Salmos, capítulo 108, versículo 14, nas demais, versículo 13. Com a ajuda de Deus lutaremos com valentia, pois Ele pisará nossos inimigos. Nós não podemos aceitar ser pisoteado pelos nossos inimigos, pisoteados por ideias de Shedim. Nos nossos pensamentos, mas devemos confiar em Hashem, que Ele mesmo, Hashem, pisoteará os nossos adversários, os nossos inimigos. Hashem nos chamou para termos Yeshua como nosso general e vencermos todas as batalhas que tivermos que enfrentar nessa vida, fazendo assim diferença nessa terra, para que o nome de Hashem seja conhecido através das nossas vidas, para os povos das nações. Veja o que faz as pessoas acreditarem no que é mal, situação que dá poder ao que é ruim de agir sobre a sua vida. Yaakov, Tiago, capítulo 1, versículo 8. Por ter a mente dividida e instável em tudo que faz. Uma pessoa com a sua mente dividida está envolta em confusão e pode até duvidar do caráter e do poder de Hashem. Qualquer pessoa que fizer isso poderá passar pelo que Irmiarro passou, profeta Irmiarro, e dizer, registrado no livro de Irmiarro, Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 8. Tu me enganaste, Adonai. Eu fui enganado. Tu me sobrepujaste e prevaleceste. O dia todo sou ridicularizado. Todos fazem chacota de mim.
Sempre que falo, tenho de gritar, gritos, violência e destruição. Assim a palavra de Adonai torna-se para mim causa de reprovação e insulto o dia todo. O profeta estava profetizando. Eirá, Lamentações, capítulo 5, versículo 4. Temos de pagar para beber a nossa água, temos de comprar a nossa madeira. Essas pessoas estavam sempre profetizando o que outros podiam tirar delas. E esqueciam de olhar e profetizar para receber o sobrenatural de Hashem. O que eles deviam fazer? Profetizar. Brota poço. A canção do profeta Irmiarro se tornou apenas violência e destruição. E assim, ele não conseguia ver que Hashem o protegia da morte, porque ele estava com ânimo duplo, com a mente dividida. E uma pessoa com a sua mente dividida só se lamenta e reclama. O que você tem feito da sua vida com as suas próprias palavras? E Irmiarro estava a serviço e ele obedecia as instruções de Hashem, mas ele precisava fazer uma techuvá nos seus pensamentos, no seu falar com relação a Hashem, para ser um representante ideal, um representante kasher de Hashem, através de Yeshua nessa terra. Hashem deseja isso também para a nossa vida, que possamos fazer uma techuvá nos nossos pensamentos, no nosso falar. Hashem tem pensamentos de bem sobre as nossas vidas, assim como ele tinha pensamentos de bem sobre a vida de Irmiarro. Mas sem esta techuvá, profetizaremos mais sobre o mal do que sobre o bem. E será o mal que viveremos. Por quê? Daremos a ele poder sobre a nossa própria vida. Pondere, medite, pense sobre essas palavras. E Irmiarro, Jeremias, na versão JB, capítulo 15, versículo 19. Portanto, assim diz Hashem, se tu fizeres techuvá, retorno de arrependimento, então te restaurarei, e estarás diante de mim para o serviço ministerial. E se trouxeres a declaração do precioso, ao invés do que é inútil, tu serás como minha boca, que eles se voltem para ti, mas não te volte para eles. Hashem disse isso para um profeta que ele havia escolhido no ventre. Irmãos, nós não podemos falar como as pessoas desse mundo falam, nem pensar como elas pensam. Elas podem vir para nos ouvir, mas nós não podemos nos voltar para viver e pensar como elas vivem ou pensam. Porém, nesta techuvá, Meler Davi sempre foi aprovado. Por esse motivo podemos ler nas Escrituras Sagradas mais sobre as superações do que as lutas que Davi enfrentou na vida dele. Fazer essa techuvá do pensar e do falar não é fácil. Entretanto, se desejarmos entrar para contemplar o sobrenatural de Hashem, precisamos aprender a pensar e falar corretamente.
Não era fácil até aqui. E daqui para diante, Hashem irá me ajudar e eu vou conseguir. Yeshua concordou e não teve dúvidas, não deu nenhuma atenção para as vozes contrárias que ele ouviu no barco. Os talmidim se voltaram para Yeshua, mas Yeshua não se voltou para o medo deles. Mashiach conhece Hashem e o seu poder. E não viveria pelo que via ou ouvia, mas pela palavra em seu coração, com confiança. Yeshua nunca teve um ânimo dobre, com pensamentos inconstantes. Yeshua sabia que era o filho amado, em quem Hashem sempre teve muita alegria. E eu estou apresentando a vocês o que eu e a minha esposa recebemos da Ruach HaKodesh. Hashem deseja que nós saibamos usar o nosso pensar e o nosso falar, separando o precioso do vil, separando a palavra que recebemos de Hashem das palavras que temos recebidos, muitas vezes na nossa mente, com um ataque do mal. Palavras que muitas vezes recebemos de pessoas a serviço de Hasatã nessa terra. Precisamos aprender a valorizar cada vez mais o que é bom e as coisas que são ruins. Nem trazer aos nossos pensamentos, menos ainda no nosso falar. Vamos fazer uma techuvá no nosso pensar, no nosso falar, e vamos confiar ainda mais em Hashem. Então diremos verdadeiramente: se Hashem quiser e vivermos, se Ele for conosco, levaremos as boas novas a muitas pessoas. Veremos pessoas fazendo techuvá verdadeiramente, com transformação de vida. Pessoas serão libertadas. Veremos um povo se tornando forte e ativo. Em nome de Yeshua. Se o Eterno quiser vivermos e for conosco, nós teremos êxitos nos nossos empreendimentos. Seremos guardados e protegidos do maligno. Prosperaremos mesmo em meio ao caos. Seremos guardados na nossa saúde. Nossos filhos, as nossas famílias viverão em unidade e serão bênçãos sobre essa terra. Brota poço. Brota poço. As águas da vida em nossos corações. Brota poço. O amor que desce do coração de Hashem estará em nós. Brota poço. Todos os recursos que precisamos para atender às nossas necessidades e as necessidades das pessoas que pertencem a Hashem, que foram entregues a Yeshua, confiadas nas nossas mãos. Teremos recursos para cuidar dessas pessoas até o fim dos nossos dias. Brota poço. Não podemos aceitar, não mais, as oscilações de palavras nas nossas mentes, dizendo o contrário do que Hashem nos diz. Não podemos considerar mais a derrota, se sabemos que através de Yeshua nós somos vencedores. Não podemos deixar que esse espírito estranho traga sobre nós o medo, quando Hashem tem nos chamado para viver em Shalom. Precisamos aprender a separar o precioso do vil, descartar tudo que não é proveniente de Hashem. É tempo de mudança, meus irmãos.
E precisamos experimentar essas mudanças com urgência na nossa própria vida, para nos tornarmos representantes de Hashem, através de Yeshua nessa terra, da forma que Ele deseja. Kasher. Eu acredito que Irmiarro tomou uma decisão. E tomou a decisão certa. E depois de ter sofrido muito, talvez o que nem precisasse, conseguiu fazer uma techuvá no seu pensar e no seu falar, porque sobre ele Hashem concluiu. E Irmiarro, Jeremias, capítulo 15, versículo 20 a 21. Farei de você uma muralha protetora de bronze. Eles lutarão contra você, mas não prevalecerão, pois eu estou com você para salvar e resgatar, diz Adonai. Eu o livrarei das garras dos ímpios e o redimirei do poder dos cruéis. Aleluia! Hashem nos convida hoje a vivermos o sobrenatural dele, porém precisamos dar esse passo na direção a este convite. Precisamos fazer uma techuvá no nosso pensar, no nosso falar. Uma techuvá que traga sobre nós a proteção sobrenatural proveniente de Hashem, que é o Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso ânimo. Não se trata de uma techuvá para salvação, mas de uma techuvá para termos uma vida de vitórias nessa terra. Porque é assim que o Senhor deseja que nós vivemos. Independente do caos que o mal quer instaurar nessa terra. Brota poço. Na nossa vida, não. Não vamos aceitar. Para fecharmos, como você tem reagido diante das situações ruins? Quando algo dá errado? Quais são os seus pensamentos? De pessimismo ou de otimismo? Com confiança ou desconfiança de Hashem? Com o que você tem se alimentado? Quanto tempo você tem dedicado aos telejornais, às notícias ruins que são publicadas nas mídias em gerais todos os dias? Qual tem sido a sua reação diante das situações que provocam a sua indignação? Por que você tem confiado a sua vida à tristeza, à dor, podendo ter acesso ao sobrenatural de Hashem? E assim, muitas pessoas têm confiado mais em Hollywood do que em Hashem. Quando você vai confiar que o seu poço pode brotar água? Brota poço. Que a partir de hoje, desse momento, você possa se alimentar de coisas saudáveis. Se alimentar com as escrituras sagradas, tempo de oração, para que a sua mente e os seus pensamentos sejam renovados. Que possamos obedecer as instruções de Hashem e confiar que Yeshua está conosco diante das coisas que estão ocorrendo e para acontecer. Que possamos dar instruções aos ventos e aos mares assustados. Quietem-se. Acalmem-se. E que eles possam obedecer. Faça techuvá. Não tenha mais um ânimo dividido, com dúvidas no seu coração. Não entulhe você os seus próprios poços, com suas próprias mãos, com as suas palavras, com o seu pensar. Não misture o precioso com o vil. Assim diz Hashem. Confie e viva pela palavra de Hashem. E somente assim, Ele, Hashem, se alegrará da nossa techuvá.
porque do nosso interior, através dos nossos lábios, fluirão a água da vida, com palavras renovadoras de esperança para fazer brotar a vida sobre outras pessoas nessa terra. Brota poço. Tem em Salmos 19, versículo 15, nas demais 14. Que as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração sejam aceitáveis em tua presença, Hashem. Ó Yeshua, minha rocha e meu redentor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Brota poço. Hag Sameach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça. Nos ajude a fazer uma techuvá, começando por mim, Pai. Eu peço, diante dos meus irmãos, no meu pensar, no meu falar, e que a gente possa ter confiança no Senhor e trazer, Pai, a existência, aquilo que o Senhor tem para nós, o Teu sobrenatural, para o nosso próprio bem. Não nos deixe mais ser usado pelo mal para prejudicar a nossa vida ou de outra pessoa ao nosso redor, com o nosso pensar e com o nosso falar. Nós dependemos do Senhor. Obrigado pelas tuas ministrações, obrigado pelo teu revelar. Nos ajude. Cada um de nós temos qualidades, mas também temos defeitos. Nos ajude, Pai. Nos ajude a ser kasher diante do Senhor, a ter transformado os nossos defeitos, para que o teu santo nome seja glorificado através da nossa vida. Nós dependemos do Senhor. Nos ajude a fazer uma techuvá no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar. É o que eu lhe peço. Com esperança, sempre com esperança. Ainda que a situação esteja difícil, que a gente tenha certeza que aquilo será transitório e passará de forma muito rápida. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós nessa terra. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja.